bom poder estar com os irmãos mais uma vez, mais um domingo, e podermos então conversar sobre as coisas eternas, conversar sobre a verdade de Deus, conversar sobre a vontade de Deus. E sempre quando nós nos reunimos e nós então somos ministrados pela palavra de Deus, é certo que nós somos ganhos um pouco mais pelo Senhor. O Senhor está nos ganhando. O Senhor está nos ganhando. Talvez você diga, pastor, mas ainda é tão difícil de ver essas mudanças, mas é porque a mudança, ela é como o crescimento humano. Ele acontece e você não percebe quando e como ele acontece, mas ele acontece. E o Senhor então, Ele está falando conosco já há muito tempo nesse ministério, e a cada falar do Senhor, o Senhor, Ele vai nos tomando pelas mãos, Ele vai nos fazendo compreender, a luz vai aumentando, a luz vai brilhando no nosso coração, e pouco a pouco nós vamos experimentando a salvação de Deus. E eu tenho plena certeza que hoje não será diferente. Hoje nós vamos dar um passo além, mas para que essas coisas todas aconteçam, nós temos que participar ativamente desse processo. O processo de salvação, sabemos que é uma obra divina em nós, a salvação procede de Deus, a salvação pertence a Deus, é Ele quem realiza dentro de nós, porém, isso não acontece sem que nós participemos com o ouvir e o acolher a palavra de Deus. Então essa noite nós vamos ouvir a palavra. Ouça com o seu coração, ouça com o seu entendimento, concentre-se, entregue-se plenamente, entregue-se integralmente neste momento a Deus e permita que cada palavra que expressa a Deus e a sua vontade possa entrar no seu coração, iluminar o coração, e aí sim a obra de Deus ela vai sendo realizada em nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos então abrir a Escritura na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, e vamos ler aqui então os versículos 10, 11 e 12, que foi o texto de abertura nessa reunião, e agora nós o retomamos no início dessa mensagem, e creio eu que, se o tempo permitir, nós o retomaremos também no final dessa ministração. O texto diz assim: e com todo engano de injustiça aos que perecem. Permita-me ler o versículo 9 também, para dar um sentido completo, pode ser? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Irmãos, que palavras graves essas, né? Quando diz que o aparecimento do iníquo nos últimos dias, por ocasião do grande tempo de apostasia, ou seja, a Escritura aponta para um tempo profético em que a humanidade, de uma maneira geral, ela cairá num estado de consciência de profunda inimizade, de profundo desprezo e de profunda incredulidade com respeito a Deus. O tempo de apostasia, tão profetizado pelo apóstolo Paulo nas suas epístolas, é muito provável que nós já estejamos vivendo no limiar desse tempo de apostasia. Infelizmente, nós cristãos ainda estamos brincando. Talvez nós não estejamos dando o crédito necessário, ou talvez estejamos ainda duvidando de que esse tempo vá acontecer, ou que já esteja prestes a acontecer, ou no limiar do seu acontecimento,
Mas o fato é que nós estamos vivendo dias muito difíceis. Basta que você olhe para a sua própria experiência humana, basta que você olhe para a experiência da igreja, e nós percebemos que de fato é um tempo difícil, um tempo de muita incredulidade. Mesmo nós cristãos que dizemos que cremos na Escritura, que cremos em Deus, que somos servos de Deus, nós somos tomados não poucas vezes por uma apatia muito grande, por um desprezo muito grande, e com muita força e com muito vigor nós nos entregamos aos prazeres, às alegrias passageiras deste mundo, em detrimento às coisas referentes a Deus. E então esse texto que nós lemos profetiza esse tempo, dizendo que o aparecimento do iníquo, ou seja, o amadurecimento do homem do pecado, porque a humanidade está num caminho de desenvolvimento, de queda. Então, desde Gênesis capítulo 3, que não somente o homem caiu, mas que o homem, ele agora está num crescimento, está crescendo cada vez mais no sentido do amadurecimento do pecado no coração, do pecado na sua consciência, e vai chegar um estágio em que a humanidade, com respeito ao pecado, ela vai amadurecer. Assim como o Senhor está formando uma noiva, Ele está edificando a igreja, e portanto todos os santos que amam a verdade estão cada vez mais crescendo para atingir um nível de crescimento e de maturidade espiritual. Assim também o reino das trevas, o homem do pecado vai amadurecer, assim como os santos, a igreja de Jesus Cristo, ela também vai amadurecer. Então é dito que no tempo desse aparecimento do homem do pecado, dessa manifestação do seu amadurecimento, é dito que esse tempo será marcado pelo engano. Veja o versículo 9: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça, aos que, como é que diz na sua Bíblia aí? E com todo engano de justiça, aos que perecem. Observa que não está dito que o aparecimento do anticristo será com sinais, prodígios e enganos a toda a humanidade, é aos que perecem. Então está muito claro que haverá pessoas, que estarão totalmente sujeitas ao engano, presas fáceis do engano, porque elas já estão dentro do processo de engano em seu coração já há muito tempo. E é dito então que esse engano é aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, ou como diz em outra versão, porque não acolheram o amor da verdade que os pode salvar. Queridos, essa noite eu escolhi esse tema, o amor à verdade, para conversar com os irmãos, porque esse é um assunto de grande importância, porque diz respeito ao nosso destino eterno. Se nós seremos salvos eternamente, ou se nós seremos condenados, não é? Eu sei que alguém nesse momento pode interrogar: pastor, mas onde está a questão da eleição e da predestinação neste momento? Porque não se deve falar à igreja, não é, que o amor à verdade depende, ou seja, a nossa salvação depende do amor à verdade, porque Deus já nos escolheu e já nos predestinou. Então, mais uma vez, eu queria corrigir o pensamento dos irmãos, no sentido de que a eleição e a predestinação bíblicas, isso está para Deus, não está para nós. Não estamos aqui nós para levarmos uma vida desregrada, uma vida sem compromisso, uma vida de insubordinação à verdade de Deus em nome de uma doutrina. Não. A eleição, a predestinação, elas procedem de Deus, dependem de Deus e é algo exclusivamente dele. Não tem como eu dizer que você, ou fulano, ou beltrano, ou eu sou eleito. Não podemos simplesmente partir desse pressuposto e achar que está tudo bem. O que a Escritura diz, alto e bom som, é
aqueles que por fim se perderão eternamente, eles não deram crédito à verdade. É isso que diz. E a gente não tem que julgar a si mesmo segundo a doutrina da eleição. Você tem que julgar segundo a sua experiência. Pense neste momento. Quem são aqueles que perecem? Segundo consta no versículo 10. São aqueles que não amaram a verdade. São aqueles que desprezaram a verdade. São aqueles que, em nome da injustiça, desprezaram, rejeitaram a verdade de Deus. Então nós precisamos pensar esse tema da verdade, entendendo que somente a verdade de Deus é que pode verdadeiramente salvar e libertar o homem. Lembrem-se das palavras de Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta o homem de toda forma de engano. E eu quero que os irmãos pensem comigo, portanto, eu separei aqui alguns pontos importantes, que diante dessa questão da verdade, nós vivemos praticamente um grande paradoxo. Pense comigo que, por um lado, quando nós olhamos a história da humanidade, toda a sua história, desde sempre, nós sabemos que os homens, eles têm uma busca pela verdade, os homens têm um anseio pela verdade. Inclusive, a filosofia chega a chamar essa busca do homem pela verdade de angústia. Ou seja, é algo tão visceral dentro da humanidade, que essa busca pela verdade, esse anseio pela verdade, de compreender a verdade, de tocar a verdade, de encontrar-se com a verdade, é tão grande que chega a ser uma angústia dentro do homem. De modo que você olhe em todos os tempos, em todas as civilizações, os homens estiveram empenhados na busca da verdade. Agora, paradoxalmente falando, é interessante que os homens, embora tenham essa angústia, esse desejo pela verdade, o fato é que a própria Escritura declara que muitos homens não amam a verdade. Muitos homens não desejam pela verdade. Isso chega a ser um paradoxo. E quando você olha para a sua própria experiência, você pode encontrar esse paradoxo aí dentro de você. Porque, por um lado, você pode perceber que você ama a verdade, ou que você deseja pela verdade, ou que você quer a verdade. Nenhuma pessoa em sã consciência diria: não, eu não quero a verdade, eu odeio a verdade, eu aborreço a verdade, eu não quero a verdade. Você não vai encontrar um depoimento desse. Então os homens todos, ninguém quer ser enganado. Concordam comigo? Ninguém quer em sã consciência ser enganado. Inclusive, quando alguém nos engana, nós ficamos profundamente ofendidos. O fulano me enganou. Poxa, eu estava depositando tanta confiança e ele acabou me enganando. Então nós não queremos, de certo modo, o engano. De alguma maneira dizemos que nós desejamos pela verdade, ansiamos pela verdade, que nós buscamos a verdade. Agora, em contrapartida, na nossa experiência, quantas e quantas vezes nós nos vemos desprezando a verdade? Não um desprezo direto, mas é um desprezo indireto. É como se você, ao desprezar a verdade, você não o fizesse com palavras claras. Nós fazemos em atitudes. Veja, nós temos ouvido o Evangelho a cada semana, na quarta-feira, no querigma, no domingo. Inclusive, me perdoe, o irmão Almir pediu para eu avisar os irmãos que na próxima sexta-feira agora terá a reunião do Sem Fronteiras, né? Então, dado o recado, fora de hora, mas também nas reuniões do Sem Fronteiras, né, que acontece uma vez por mês, aí falando a verdade, mas o quanto que nós somos lentos e o quanto que nós somos tardios em agarrar a verdade, em tomar para nós a verdade. Não que nós, ao tomarmos a verdade para nós vamos agora simplesmente ser uma pessoa que não peca mais. Não, nós estamos dentro de um processo de crescimento. Quando eu falo tomar a verdade, perseguir a verdade, é que você tem um esforço
Você faz um esforço, não é, de conhecer a verdade mais e mais, de buscar a verdade, de caminhar na verdade. Ou seja, a nossa parte é essa. Mas não raras vezes nos vemos pessoas negligentes, nos vemos pessoas que de alguma maneira desprezam a verdade, ainda que sem palavras, mas nós muitas vezes acabamos nos entregando e nos doando para um tanto de coisas transitórias, coisas passageiras, coisas efêmeras que não têm em si mesma a substância. Então, esse paradoxo, ele existe em todos nós. E nós precisamos tomar a consciência da nossa vida, precisamos tomar a consciência do que está acontecendo na nossa experiência. Não pense você que a verdade de Deus é algo que possa ser relativizado. Vocês lembram quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos? Diz a Escritura no Evangelho de João, no capítulo 18, que num dado momento, então, Pilatos chega para Jesus e pergunta assim: o que é a verdade? E lá na sua Bíblia você vai encontrar um sinal de interrogação, né? Está mais precisamente lá no livro de João, no capítulo 18, né? Capítulo 18, quando diz o que é a verdade. Então, parece ali uma pergunta. Só que tão logo Pilatos pergunta a Jesus o que é a verdade, ele vira as costas e se retira. Ora, como é que você faz uma pergunta a uma pessoa e dar as costas a ela e vai embora? Ora, talvez a pergunta de Pilatos não fosse de fato uma pergunta como alguém que quer obter uma resposta. Talvez fosse uma pergunta meramente retórica, ou até mesmo como quem dissesse o que é a verdade, não como quem pergunta, mas perguntando como quem relativiza. Ou seja, Jesus veio ao mundo e diz que ele veio dar o testemunho da verdade. E alguém diante disso fala: ora, mas o que é a verdade? Como que desprezasse a verdade. Então, naquele momento, ele está relativizando a verdade. E desde então, a tendência da humanidade de relativizar a verdade é muito grande. Mesmo entre aqueles que dizem, por exemplo, que amam e desejam a verdade. Eu posso demonstrar para os irmãos? Se você reunir o maior grupo e número de pessoas cristãs evangélicas possível, pensem comigo, pode chamar pessoas de diversas denominações, todas pessoas muito sinceras, todas pessoas muito verdadeiras. Não é você que já foi da Assembleia de Deus, que já foi da Batista, você que é do DEVAP, você que já foi presbiteriano, você que já foi da IURD. Você sabe que você sempre foi uma pessoa sincera. Você sabe, não é? É certo que tem as pessoas de má fé, é verdade. Mas você estava ali com boa fé, amando a verdade, seguindo a verdade, possível que você podia compreender. Mas se você reunir um grande número de pessoas cristãs, evangélicas, todas honestas, todas buscando a verdade, o que você vai encontrar? Que cada grupo tem a sua verdade. Por exemplo, o DEVAP diz que prega a verdade, não diz? Hein, pessoal? O DEVAP é esse ministério aqui. Ele não diz que prega a verdade? Ele diz que prega a verdade. Aqui ninguém diz que prega mentira. Só que nós temos uma visão da verdade, não é? Se alguém perguntasse para nós: DEVAP, o que é a verdade? Nós teríamos que dar uma resposta para essa pessoa. Mas se você chegar para um outro grupo de um outro segmento, de uma outra denominação cristã evangélica, eles também dizem que tem a verdade. Só que o objeto de fé, a que eles chamam de verdade, pode não ser o mesmo do DEVAP. Sim ou não? Aí se você procurar um terceiro grupo, eles também dirão que tem a verdade. Sim ou não? Mas o objeto de fé, a que eles chamam de verdade, pode diferir do segundo e do primeiro. E quantos grupos denominacionais você colocar, cada um terá a sua verdade. De modo que uma pessoa, no meio dessa confusão toda, pode simplesmente parar e falar: sabe de uma coisa? Eu vou sair do meio de vocês, porque vocês estão todos confusos.
Vocês não sabem o que estão dizendo. Vocês tudo dizem que seguem a Deus, que é uma verdade, têm a mesma Bíblia, mas chegam a conclusões sobre a verdade diferentes. Chegam a conclusões diferentes acerca da verdade. E aí as pessoas, algumas pessoas mais atentas, né? E falam, não, eu prefiro largar isso aí, não dá certo não. De modo então que isso deve ser uma coisa que nos preocupa. Porque quando Pilatos relativiza a verdade, ele poderia estar dizendo de duas uma, ou dizendo uma coisa e outra. Por um lado, o que é a verdade, como ele desprezasse, como que dissesse não há verdade, ou como ele estivesse dizendo o que é a verdade no sentido de cada um tem a sua verdade. E o que importa é que você seja fiel à sua própria verdade. Ou seja, o problema da relativização da verdade está instaurado. Está instaurado. E olha que há pregadores e há exegetas bíblicos que chegam a defender que essas muitas ideias diferentes, díspares, não raras vezes até mesmo contrárias ou antagônicas, eles dizem que isso é a manifestação da multiforme sabedoria de Deus. Que a verdade se manifesta de múltiplas maneiras. No Devap a verdade é de um modo, lá no fulano a verdade é de outro modo, ou seja, seriam as várias faces de uma mesma verdade, é a multiforme sabedoria de Deus se manifestando de várias maneiras, o que não pode ser. E portanto, para que você possa ser alguém que ama a verdade, porque a humanidade ela está dividida entre os que amam a verdade e os que não amam a verdade. De que lado você está ou de que lado você deseja estar? Para você poder decidir por isso, você tem que primeiramente resolver o problema da verdade. Tomar a palavra de Pilatos, de uma outra forma, não como quem relativiza, não como quem duvida, não como quem despreza, mas tomar a pergunta de Pilatos como quem tem o desejo sincero de encontrar a verdade. Para eu amar a verdade, eu tenho que saber o que é a verdade. Irmãos, eu tenho uma trajetória de vida cristã relativamente longa. São 48 anos de idade e durante todo esse período sempre envolvido com igreja. Passei algum tempo fora da igreja, mas muito pequeno o tempo em relação ao todo o tempo que eu passei dentro de igreja, e mesmo quando eu estive fora, eu tinha a minha forma de crer, eu tinha a ideia da verdade. E na minha experiência, eu quero confessar aos irmãos, sempre fui muito honesto, nunca fui desonesto, sempre acreditei na verdade que me vinha até então, de modo então que eu já teve situações em que eu chegava a pregar, por exemplo, que a verdade de Deus consistia numa forma de vida, de usos e costumes, de não poder fazer isso, não poder fazer aquilo outro, e interessante, sempre encontrando fundamentação para justificar, encontrando textos bíblicos, pega um versículo aqui, pega outro versículo ali, pega um outro versículo acolá, e você vai montando uma corrente de raciocínio. E quando você pega uma pessoa totalmente leiga, quando você apresenta, olha o que diz em Jeremias tanto, aí lê só aquele versículo, a pessoa, puxa, diz mesmo. Agora vejamos o que está no livro de Salmo, capítulo tal, versículo tal. Aí você, puxa, que maravilha, olha como está tudo certinho. Agora vamos entrar para o Novo Testamento. Aí você coloca ali 10, 15 versículos, e você cria uma estrutura de pensamento que convence a pessoa abraça aquele sistema doutrinário e passa a dizer, eu agora estou na verdade, eu agora fui ganho pela verdade, eu agora sou da verdade. E da minha própria experiência passei por muitas verdades, sempre uma anulando a anterior, Alguém pode perguntar, Alexandre, então complicou, porque se você passou por essas etapas todas, a grande pergunta é, você vai para qual etapa daqui para frente? Tem mais etapa para ir? Bem, eu acredito que eu não tenho mais nenhuma etapa para onde ir,
porque nós agora vamos apresentar o conceito de verdade, vocês verão que não tem mais para onde ir. É certo que a compreensão do que é a verdade tende a cada dia a aumentar mais e mais, mas não é mudança de paradigma, é apenas a ampliação da verdade de Deus. Quem é que pode dizer com exatidão que é a verdade de Deus? Alguém diz, são os usos e costumes, os bons modos de comportamento, são as músicas que você deixa de cantar e canta somente aquelas que dizem essas palavras, né? Outros dizem, não, é o dia da semana que você guarda, é o tipo de batismo que você pratica, é se você aceita ou não aceita Jesus, se você fala em línguas ou não fala em línguas estranhas, se você é dos dons espirituais ou é do expulsar demônios. Quem é que pode dizer com exatidão o que é a verdade? Quem pode dizer? Seria um homem que se propusesse a dizer de si mesmo que é a verdade, uma tremenda de uma arrogância. Nós temos que ser humildes e dizer, olha, por mais claro que alguém esteja acerca da verdade, essa pessoa de si mesma não pode definir o que é a verdade. É dentro desse contexto de angústia dos homens, em busca pela verdade, de desprezo pela verdade, de desejo de compreender o que é a verdade, é que surgiu na história humana um homem chamado Jesus. Inclusive, em certa ocasião, um escritor falando de Jesus, citando exatamente as palavras de Jesus, ele disse, olha, Jesus foi o único homem da história, de toda a história, que teve a ousadia de declarar, eu, Jesus dizendo, sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. De sorte que o tal escritor, comentando essas palavras de Jesus, falou assim, olha, de duas uma, ou esse homem que disse tais palavras é um louco, porque um louco fala, eu sou bilionário, ele tem problema de cabeça, ele não tem um centavo, só que como ele tem um problema, ele até que se acha mesmo um bilionário. Para Jesus dizer, afirmar, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, só pode ser louco, ou só pode estar falando a verdade mesmo. Agora, olha para a vida de Jesus, para o viver de Jesus, para os ensinos de Jesus, para as palavras de Jesus, e o que há de loucura nele? Absolutamente nada. Jesus, quando disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, veja que ele foi o único homem da história a ter a ousadia de declarar tais palavras. Como dissesse, olha pessoal, todo mundo aí louco, desesperado, angustiado, em busca da verdade, e ei-la aqui, olhem para ela, eu sou a verdade. E para os irmãos entenderem por que Jesus, ele diz ser a verdade, entenda que nós temos que partir do seguinte pensamento, do seguinte raciocínio. A Escritura declara, e ninguém há de duvidar disso, é dito, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Paulo vai dizer em 1 Timóteo, que Deus é o Deus que habita em luz inacessível, que olho algum, ou que homem algum, jamais o viu, ou é capaz de ver. Ou seja, a própria Escritura coloca Deus numa transcendência tão infinita, que nenhum homem é capaz de alcançar, que nenhum homem é capaz de perceber, nenhum homem viu e nem é capaz de ver. Deus, para que ele seja Deus, ele tem que ser a plena realidade. Deus é a realidade de todas as coisas. Ele é a causa originária de todas as coisas. Sendo ele esta realidade, e ninguém viu, ninguém sabe onde ele está, ninguém o tocou na sua transcendência, como agora o homem pode dizer como é que é esse Deus? Como pode ser? Por isso que é dito que ninguém jamais viu a Deus. Atenção, mas o Deus
unigênito que está no seio do Pai, o Deus unigênito que está nas entranhas do Pai, foi quem o revelou, foi quem o mostrou. Quando Cristo veio ao mundo, é como que ele dissesse: vocês querem conhecer a Deus? Vocês querem saber quem é Deus? Vocês querem saber como é Deus? Vocês querem saber o que é a realidade de Deus? Então vocês devem olhar para mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Dizer que Jesus é a verdade é dizer que Ele é a expressão exata do Pai. Quando você olha para Jesus, você tem ali corporificada diante de você aquilo que Deus é. Numa dada ocasião, quando Filipe perguntou para Jesus, foi um momento muito dramático, porque há 3 anos e meio estava Jesus com seus discípulos, e de repente, num dado momento, tudo mudou. Jesus simplesmente começa a se entristecer, se angustiar, e começa a mudar o assunto, e começa a dizer: olha, chegou a hora de eu retornar para o Pai, vou retornar para o Pai. Aí os discípulos: olha, mas Jesus, o que está acontecendo? Nós largamos tudo, estamos aqui com o Senhor, 3 anos e meio acreditando que vai dar certo, o reino vai se manifestar, vai instaurar o reino de Deus, e agora vem com essa conversa fiada de: eu estou indo embora. Só para corrigir aqui, porque algumas pessoas me julgam quando eu falo dessa maneira. Eu não estou dizendo que Jesus dizia conversa fiada. Eu estou dizendo que os discípulos, diante daquela situação, mas olha, como é que o Senhor, depois de 3 anos e meio nos preparando, agora diz que vai embora, que vão te prender, que vão te matar? Não é uma história, não parece ser uma história de fuga, uma maneira de você escapar de uma promessa. Você não é o Messias, e agora de repente vai voltar para o Pai? E Jesus: calma, não se turbe o coração, né? Se vocês creem em Deus, creiam também em mim. Aí ele vai dizendo aquelas palavras bonitas, empolgantes, e todo mundo ali, e Filipe desconfiado daquelas palavras. Jesus: vamos ver o seguinte, vamos combinar uma coisa aqui nós dois. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Quando o Filipe diz isso, ele estava ou não estava desconfiado? Porque o Senhor já falou, está tudo certo, suas palavras são lindas, agora o Pai não aparece, poxa, ninguém vê. Até quando? E agora diz que vai embora para o Pai. E nós, como é que nós vamos ficar aqui? Mostra-nos o Pai, e isso é suficiente, isso nos basta. Ou seja, isso é suficiente para nos acalmar, para nos tranquilizar. O Senhor disse: não se turbe o vosso coração. Mas para nós não ficarmos aqui turbados ou perturbados, poxa, Senhor, mostra o Pai. E Jesus, olhando, diz: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. De sorte que Jesus está dizendo: eu sou a expressão exata do Pai. Todos os homens que buscam a verdade, que querem a verdade, precisam voltar os olhos para Jesus. Ele é a manifestação. Qualquer coisa que foge daquilo que é Jesus, daquilo que Ele ensinou, daquilo que Ele fez, não é a verdade. Então não sou eu que estou definindo a verdade, foi Jesus que se autodefiniu e que se autodeclarou a verdade, enquanto aquele que expressa integralmente o Pai. É aquele que mostra quem é o Pai. O Devap, depois de 23 anos, chegou a essa conclusão. Não que nós não falássemos de Jesus com tanto amor, tanto afinco e com tanta força, desde sempre, mas no início do nosso ministério, nós andávamos um pouco assim, meio sem direção. Já
passamos aqui, já ensinamos muitas coisas que, embora verdadeiras, não eram falsas, não. Mas nós chamávamos o conjunto de doutrinas e crenças de a verdade. Quem está me entendendo? Se eu falar para vocês que o batismo, se alguém te perguntar, o batismo é por imersão ou por aspersão? Biblicamente falando. Vocês têm dúvida? A palavra batismo em si mesma já quer dizer imergir. Então dizer que batismo é por aspersão, isso aí é querer contradizer a própria palavra batismo. Mas falar isso com verdade não quer dizer que o dogma do batismo é a verdade. Não. Quem está me entendendo? Mas vocês batizam, sim, por imersão, sim, mas o batismo não é a verdade. A verdade é uma pessoa divina que se fez carne e habitou entre nós. Paulo estava tão seguro disso que ele diz em 1 Coríntios, lá no capítulo 3, ele vai dizer: olha, eu, como um prudente construtor, lancei o fundamento, e outro edifica sobre ele. E ele diz: e ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Qual que é o teu fundamento? Onde está o teu fundamento? Mas não é um fundamento de dogma, não. Jesus é meu fundamento. Não, dizer que Jesus é o nosso fundamento quer dizer que nós estabelecemos a nossa vida nele. Não basta nós pregarmos, não basta escrevermos livros, não basta nós ficarmos bradando aos quatro ventos que Jesus é o fundamento. Tudo bem, isso é uma verdade que ele é o fundamento, mas para ele ser o meu fundamento, isso só acontece efetivamente quando eu, Alexandre Rodrigues, digo: eu vou edificar a minha vida na pessoa de Jesus. Ele se torna o meu fundamento, aquilo que me sustenta, aquilo que me define, que define o meu modo de viver, o meu modo de agir, os meus relacionamentos. Quando eu não pauto a minha vida por qualquer outra coisa, senão tendo Jesus como aquele que é o meu Salvador, aquele que é o meu Senhor, aquele que é o modelo de vida e de humanidade. Então, quando falamos o que é a verdade, nós estamos falando de uma pessoa. Só que também não é uma pessoa meramente histórica. É uma pessoa que, tendo vivido aqui sobre a terra, ele nos ensinou qual é a vontade do Pai. Quando nós lemos os evangelhos, e você vai lendo ali os livros dos evangelhos, são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, e tem toda uma narrativa, né? Saiu Jesus, entrou Jesus em Jericó, não tem? Isso é a verdade? Isso é a verdade? O relato pode ser verdadeiro, não estou dizendo que não é, mas a verdade não é um relato que ele entrou em Jerusalém, que ele subiu no monte, que ele desceu. Não, a verdade é ele. Ele é a verdade. Como homem ele viveu para mostrar aos homens o que é Deus, o que é a verdade divina. E ele então ensinou verbalmente qual é a vontade de Deus. Leiam todas as mensagens, todos os sermões, todas as pregações de Jesus Cristo, em que ele está ali expressando exatamente o que o Pai deseja, o que o Pai quer, o que o Pai exige, o que o Pai requer de cada um de nós. Então, é quando então você ouve o Evangelho, a exposição acerca de Jesus, quanto à sua pessoa e quanto aos seus ensinamentos, é neste momento que é apresentado para você, ou que você lê na Escritura, que você se depara com o viver humano de Jesus e com seus ensinamentos, é que você deve agora se perguntar, diante da verdade,
Eu amo isso? Eu amo essa pessoa? Amar uma pessoa não é que você está apaixonado por um homem, uma pessoa de carne e osso. Não, a pessoa de Jesus é um modo de existência. É um modo de existência. Imagine vocês que num dado momento, Jesus simplesmente, na sua exposição, ele diz assim: olha, bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino de Deus, é o reino dos céus. Ele está dizendo que o reino de Deus não é daqueles que seguem essa ou aquela doutrina ortodoxa, a melhor igreja, melhor ministério de louvor, os melhores pregadores e oradores. Ele está dizendo que o reino dos céus pertence àqueles que são pacificadores, àqueles que promovem a paz. Aí se eu sou meio revoltado, não tem como não se revoltar diante do que nós estamos vendo. A vontade que eu tenho é de sair quebrando o patrimônio, atirando nas pessoas. Não pensa igual a mim. Não, pastor, não sou desse jeito não, eu sou mais brando. Dá vontade de dar um murro na cara, eu só não dou. Mas que eu tenho ódio, eu tenho, aquele burro, aquele idiota. Isso acontece ou não acontece? Eu pergunto, você é um pacificador? Ou você é um anarquista? Um revolucionário? É porque nós temos que lutar. Pois quando Pedro quis lutar em favor da melhor causa, que era por Jesus, Jesus disse: Pedro, guarda a tua espada. Embainha, coloca a espada dentro da bainha, porque aquele que com ferro fere, ou quem com espada fere, com espada será ferido. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Guarda a tua espada. Nós não estamos aqui para lutar com as armas carnais. Paulo já dizia, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer sofismas, destruir fortalezas e etc e tal. Então, quando você se depara com Jesus, ele era alguém pacificador e dizia: o reino de Deus pertence àqueles que são pacificadores, os que promovem a paz. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Paulo vai dizer: e Deus estava em Cristo, o quê? Reconciliando consigo o mundo. O que nós fazemos geralmente? Quando vemos alguém que não está à altura da nossa conduta moral, da nossa conduta religiosa, da nossa conduta ética, nós acusamos, nós desprezamos, nós julgamos que aquela pessoa não está habilitada para entrar no céu, como dizem. Mas é dito, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Puxa, se Jesus, que é Jesus, que é a verdade, que é o Salvador, que é o Senhor, aquele em quem todas as coisas existem, se movem, se ele não estava imputando aos homens os seus pecados, por que nós nos achamos no direito de imputar aos homens os seus pecados? E o pior, o fazemos em nome de Deus, em nome da verdade. E diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas confiando-lhes a palavra da reconciliação. Qual foi a palavra que o Senhor nos entregou? Qual foi a palavra? Pessoal, está difícil. Qual foi a palavra que Cristo nos entregou?
Eu vou falar de novo o texto, para os irmãos acharem que eu estou inventando, né? Se o Gilson puder colocar, eventualmente. Deus, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Tudo provém de Deus, que estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas confiando-lhes a palavra da reconciliação. Qual foi a palavra que Cristo nos confiou? Da reconciliação. Ou foi a palavra da acusação? Ou foi a palavra da separação? A palavra da discórdia? Se Ele nos confiou a palavra da reconciliação, é porque Ele quer que você seja um portador da paz. Quer que você seja um pacificador. Onde você chegar, não importa onde você chegar, entra a paz. As pessoas se sentem bem, porque você transmite a paz. E não adianta chegar, a paz do Senhor, irmão. Esse jargão sem futuro. Cansei de pessoas chegarem a mim, paz do Senhor, Alexandre, e ele por detrás, nas costas, e dá vontade de perguntar: você está trazendo paz? Qual é a paz que você está trazendo? Então, é quando, preste atenção, você está diante da verdade que é Cristo, dos seus ensinamentos, é que você tem que se perguntar: qual é a minha atitude em relação à verdade? É de amar a verdade ou é de aborrecer a verdade? Eu queria muito que os irmãos saíssem daqui hoje pensando sobre isso. Qual é a minha atitude frente à verdade? Já sabemos que a verdade é Jesus, sim ou não? Sabemos que a verdade é a pessoa de Jesus e os seus ensinamentos, as suas palavras, que é a palavra de Deus. Então, cada um de nós aqui precisa urgentemente ler os 4 evangelhos. E eu já falei para os irmãos aqui umas dezenas de vezes, sim ou não? Precisamos pegar Mateus e vamos ler Mateus. Aí você vai lendo tranquilamente, espírito sereno. O melhor horário de ler o texto é pela manhã, quando você acorda, a primeira hora. Levante um pouquinho mais cedo, se você tem que sair ao trabalho, ao colégio, à faculdade. Então levanta um pouco mais cedo, se prepara, e aí você começa a ler o Evangelho. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Não para não, vai lendo. Aí quando você encontrar assim, disse Jesus, aí você para. Ele vai falar com você. Aí você não fica lendo, disse Jesus aos fariseus, esses fariseus, tudo. Não, quando Jesus fala aos fariseus, foi a circunstância da enunciação. Mas agora aquelas palavras são ditas a você. Aí você vai ler devagar, palavra por palavra, com simplicidade, sem querer fazer exegeses bíblicas, porque as palavras de Jesus são simples. Ele vai dizer: olha, bem-aventurados os mansos. Você entende o que é isso? Você entende ou não entende? Senhor, mas eu não sou manso. Aí você comece a orar naquele momento. Comece a orar naquele momento. E começa a dizer: Senhor, tende misericórdia de mim, porque o Senhor me disse que os mansos são bem-aventurados e eles herdarão a terra. Senhor, e eu estou completamente inapto, Senhor, porque eu sou violento nas palavras, porque eu sou rápido para agir, para xingar. E Senhor, eu preciso que o Teu Espírito Santo trabalhe em mim a Tua mansidão. Aí você começa a orar. Se assim você o fizer, você é alguém que ama a verdade. Quem é aquele que não ama a verdade? É aquele que diz que lê a Bíblia e começa:
Disse Jesus: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores. Glória a Deus, maravilha. Amém, glória a Deus. Agora vamos para casa e está tudo certo. E quando chega lá fora, ele não é pacificador, ele não é manso. Ah, Alexandre, você é pacificador e manso? Não digo que eu seja ou que ele não seja. É que nós precisamos nos expor à verdade que é Jesus. E quando essa verdade nos iluminar, quando ela nos falar, aí você então se permita ser iluminado, e então você ora. Nós temos que orar a palavra. É a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, que vai nos mostrar quantos caminhos tortuosos há no nosso coração. Esse ministério tem um detalhe muito interessante, de certo modo negativo. Não é bem um ministério, né? Mas é que as pessoas que vêm para cá congregar conosco, elas já vêm cansadas de tanta conversa fiada, de tanta mentira, de tanto dogma, de tanta, né? Aí aquela chega e fala assim: ai, encontrei a verdade, graças a Deus encontrei a verdade. Aí gosta de ouvir o Alexandre pregando, porque ele diz que o pecado não é o que está fora do homem, pecado é o que está dentro. Aí a pessoa fala: ai, que palavra maravilhosa, gente. Eu agora vou poder tomar minha cervejinha tranquilo, sem julgamento, sem condenação, porque pecado não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração. Ah, igreja maravilhosa, posso pintar minhas unhas, eu posso cantar aquela música que eu gostava tanto, eu vou poder dançar, eu vou poder, gente, nós falamos a liberdade em Cristo Jesus. Oh, igreja maravilhosa. Aí você fica observando, aí a pessoa, em nome dessas verdades todas, ela começa a ficar negligente. A igreja não é um lugar de dominação. Você não ouviu o pastor Alexandre dizendo? Nós vamos quando dá. Quando não dá, não vai. E quando é que dá para ir? Será que dava para eu, Alexandre, estar aqui hoje? O que vocês acham? Dava ou não dava? O que vocês acham? Não existe resposta. Dava e não dava. Quando é que não daria? Se eu tivesse feito outro compromisso. Eu não fui porque não dava, eu tinha um compromisso. Mas eu que fiz o compromisso. Sim ou não? E dava para eu estar aqui. Por quê? Porque esse é o horário de estar com os irmãos, de orar, de adorar, de ouvir a palavra, de ter comunhão. Em nome da verdade vão ficando negligentes. Em nome da verdade se tornam ou se manifestam, como eu posso colocar, avarentos. Em nome da verdade começam a se embriagar. Eu posso beber, vai se embriagando. Daqui a pouco está indo com amigos, não sei para onde, não sabe o que está acontecendo. A família vai ficando desajustada, os jovens vão se debandando, os casais vão se separando. Aí alguém fala assim: peraí, é essa a verdade que eles estão pregando que liberta? Que verdade é essa? Não pode ser a verdade. Será que não é um pretexto? Fala aí. A quantidade de pessoas desse ministério que, em nome do que entendeu aqui, do que ouviu aqui, e continuaremos a pregar a Escritura como ela é, sem manipular para controlar a vida de ninguém. Ou você será liberto pelo poder da verdade, ou então nós não vamos te dar nenhum engodo. Se para você ficar bonzinho, enganando-se a si mesmo, tem que criar uma doutrina para te amarrar, nós não faremos. É você que tem que amar a verdade, que é Jesus. É você que tem que levar a sério agora, muito mais do que antes, a sua vida cristã. É agora que você tem que orar de verdade, porque você tem as motivações corretas.
Então agora aqueles que chegaram ao DEVAP precisam assumir com responsabilidade a sua vida cristã frente à verdade. Comece a orar a palavra, irmãos. Comece a ler a Escritura, ouvir Jesus, se exponha e comece a buscar a Deus. Já não oramos mais depois da verdade? Não congregamos mais depois da verdade? Não ofertamos mais depois da verdade? Fazemos 1000 absurdos em nome da liberdade e da verdade? Não, está errado. Está errado. Você não está na verdade, não. Não. Pastor, como é que eu sei que a minha vida está na verdade? Eu usando da minha liberdade. Quando tudo aquilo que você faz, tudo, você pode dizer, é para a glória de Deus. Pastor, eu quero fazer um churrasco na minha casa, pode? É para a glória de Deus, Deus está presente? Amém, Ele pode estar. Então, glória a Deus, é para a glória de Deus. Vamos fazer o churrasco, me convida. Jesus está lá. Se de repente você começa a criar um problema, um tumulto, é para a glória de Deus esse tumulto? Não, não é, está complicado. Então você não está na verdade. Comece a ler a palavra, comece a orar a palavra, comece a se expor e começa a buscar o equilíbrio na sua vida, tendo Deus, tendo Cristo como a verdade, guiando o seu coração. Quem está me entendendo? Ou seja, nós usamos a liberdade que nós temos, mas essa liberdade tem que ser em Cristo. Não pode ser o contrário disso. Então a grande questão dessa mensagem é exatamente esta: qual é a sua reação diante da verdade de Deus, que é Cristo, a sua pessoa e suas palavras e seus ensinamentos? Aí você vai ler Mateus, você vai encontrar muita coisa grande, forte, poderosa de outro mundo, que não é desse mundo. Vai te confrontar. Aí depois você vai ler Marcos, você vai ler Lucas, você vai ler João, você vai ver quanta coisa linda Jesus ensina a nós. Ele ensina o que é o Pai, o coração do Pai, a vontade do Pai, como viver, como se relacionar, como lidar com os problemas. Tudo Ele fala para nós ali. Imagine vocês que certa ocasião, diz a Escritura, quando por ocasião da multiplicação dos pães, Jesus multiplicou os pães, não foi? E logo no dia seguinte, aquela multidão estava novamente atrás de Jesus, querendo mais pães. E vocês sabem de todo o texto, já falamos aqui muitas vezes, o fato é que Jesus falou para as multidões o seguinte: olha, vocês precisam laborar, precisam trabalhar pelo pão eterno, pelo pão que dá a vida eterna, pelas coisas eternas. Logo, eles perguntaram: mas Jesus, o que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? Olha a pergunta, queridos. O que fazer para realizar as obras de Deus? Aí Jesus responde: a obra do meu Pai é esta. Esta é a obra, que vocês creiam em mim, ou creiam nele, e creiam naquele que por ele foi enviado. Olha como é simples. Tudo o que precisamos fazer é crer em Jesus, é olhar para Jesus, conhecer Jesus como a verdade e recebê-lo para si, desejar que esse Jesus seja trabalhado na minha vida, que Ele conduza a minha vida, que Ele preencha meu coração, que Ele preencha minhas emoções, que Ele preencha os meus sentimentos, que eu seja totalmente tomado por Jesus. E aí Jesus começa a explicar como isso é possível. Ele diz: olha, se vocês querem a vida eterna,
só tem uma maneira, não tem duas maneiras. Ele diz: vocês têm que comer o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vocês vão ter que comer o pão da vida, e eu sou o pão da vida. Irmãos, isso é vida cristã. É um banquete. Vida cristã é um banquete. Vida cristã é alimentar-se. Vida cristã é comer. Nós não conseguiremos absolutamente fazer nada que agrade a Deus ou para Deus, ou que esteja em consonância com o seu evangelho, se você ficar catando preceitos na Bíblia. Olha, temos que ser pacificador. Agora eu vou ser um pacificador. Aí você está lá, lutando para ser um pacificador, se controlando. Quando você menos espera, sai uma coisa de dentro de você, explode. O diabo sai da garrafa. Você nem percebe o momento. É uma explosão que você não tem controle. Já veio, já saiu, já falei, já aconteceu. Aí você, poxa, eu sou um idiota. Poxa, como é que eu não consigo. Alexandre, olha, eu não dou conta. E não vai dar conta. Porque você é uma coisa. E você quer fazer uma outra coisa. Você quer fazer aquilo que você não é. Uma pessoa violenta nunca vai proceder como um pacificador. Ele pode até tentar, ele vai conseguir no primeiro momento, daqui a pouco ele esquece da promessa que ele fez de ser um pacificador, porque ele não é. E o que fazer? Jesus fala: eu sou o pão, é um pão. E você tem que comer este pão, porque quando você come este pão, presta atenção, todos os nutrientes, as vitaminas deste pão serão metabolizados no teu ser, no teu organismo, e agora as vitaminas vão para o sangue e vão irrigando todos os tecidos, todos os órgãos, todos os sistemas, e agora a essência daquele pão agora faz parte de você. Aí você agora vai ter uma expressão saudável, porque você comeu o pão. Alguém fala: mas não dá para entender, isso é só uma metáfora. A metáfora é bonita, mas não dá para comer. Eu quero comê-lo agora. Quem quer comer agora o pão da vida? Agora. E aí, vamos comer? Como comer? É uma metáfora. A Jesus, para ajudar os discípulos e as multidões, ele disse: calma, vocês não estão entendendo, eu vou mudar a metáfora, vai melhorar. Se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida eterna. Ele está dizendo: a obra de Deus é que você creia em mim, e o modo de crer é comendo a minha carne e bebendo o meu sangue. Porque quando você comer a minha carne e beber o meu sangue, eu estarei agora dentro de você, e eu serei metabolizado no seu corpo, em todo o seu organismo, e eu estarei agora nas suas células, estarei no seu sangue, estarei nos tecidos, estarei em você, e aí você será uma outra pessoa. Aí a multidão olhou e falou: complicou, porque agora comer a carne, quem ousa? Quem é aquele que vai ser o primeiro a dar a primeira dentada em Jesus? Não é? Pensaram, ele está ensinando aqui o canibalismo. Aí Jesus viu que eles não entendiam e disse: gente, para, vocês querem morder a minha carne aqui? Não, a carne para nada aproveita. Aí algumas pessoas, tentando resolver o problema, inventaram uma hóstia e disseram: quando você come essa hóstia, você está comendo a carne de Jesus. Não está, com todo o respeito aos católicos, né? Com todo o respeito à crença, mas não está. Não está. Quem dá a prova é o próprio Jesus. Porque se alguma coisa tiver algum valor, seria um pãozinho feito numa fábrica, ou seria a própria carne de Jesus?
Responde. A própria carne. Eu dei uma mordida nele. Aí ele diz: a carne para nada aproveita. É ele que está dizendo. Se a carne dele não aproveita, o pãozinho que pretende ser a carne dele não pode ter nenhum valor. É a lógica, sim ou não? Como eles continuavam sem entender, Jesus disse: olhem para mim. A carne para nada aproveita. Agora, vocês sabem o que dar vida a vocês? O que dar vida de fato? Aí ele saiu da parábola do pão, foi para a carne. Da carne ele chega agora em palavras expressas. Ele diz: o Espírito é o que vivifica. De que você precisa, Vera? O Espírito. Jesus disse: o Espírito é o que dá vida. De que você precisa, Pedrão? Espírito. Vitor, de que você precisa? Espírito. Irmã Rosirene, o Espírito é o que dá vida. De que você precisa? Do Espírito. Diga: eu preciso do Espírito. De que o Defab precisa? Por quê? Porque é o Espírito que dá vida. Nós estamos avançando. É o Espírito que dá vida. É Ele que vai resolver os nossos problemas. É Ele que vai nos transformar. Então agora a pergunta é: eu quero o Espírito. Como fazer? Chamar todo mundo na frente, impor as mãos, desce, vem, 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 vem. É isso? Todas as vezes que fizeram isso, o Espírito não veio. E aquele Espírito que você disse que veio não era o Espírito de Deus. Não era, você não se tornou uma pessoa melhor. Talvez você tenha ficado até um pouco pior, porque se achou: agora eu tenho, o outro não tem. Estranho. Talvez você se achou santo demais, olhou para a sua família, achou que todo mundo vai para o inferno, só você está salvo. Você recebeu o tal do Espírito. Não. Como é que recebe o Espírito? Jesus diz: o Espírito é o que dá vida. A carne para nada aproveita. Aí ele diz: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. São as palavras de Jesus. Aí você tem que ouvir as palavras de Jesus. Você tem que acolher as palavras de Jesus, refletir as palavras de Jesus, ruminar as palavras de Jesus, compreender as palavras de Jesus, e isso vai mexer com a sua vida, porque as palavras dele são do céu, são santas, são puras, e nós não somos assim. Vai ter um contraste profundo, e é hora de você falar: Senhor, eu não somente ouvi essa palavra e compreendi essa palavra, mas eu preciso que essa palavra seja trabalhada no meu entendimento, no meu coração, na minha alma, na minha vontade, na minha mente, nas minhas emoções. É o caminho. Aí você começa a comer as palavras de Jesus. Primeiro momento você vai ficar meio assim, você vai até discordar das palavras dele, mas se você ama a verdade, é a hora que você vai decidir. Diz em João capítulo 6, preste atenção, que tendo Jesus dito essas palavras, as multidões disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E as multidões se retiraram. As multidões estavam ou não estavam diante da verdade? A verdade foi ou não foi anunciada? Qual foi a decisão delas? Se retiraram. Aquelas multidões amavam a verdade?
Duro é esse discurso. Palavra aí para mim não dá, tem que ser de outro modo. Vira as costas, vai embora. Ficaram 12. 12 pessoas. Eram multidões, ficaram 12. Os discípulos de Jesus. Jesus olhou e disse: e vocês também não vão embora? Olha que pergunta de Jesus. Vocês também não vão embora? As palavras não foram duras demais para vocês também? Não querem desistir? Aí Pedro falou: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Somente tu tens o quê? As palavras da vida eterna. Esses amam a verdade. Pedro era uma coisa ruim, era sem futuro. Tem pessoas na internet que não gostam que eu falo assim. Eu tenho que falar que Pedro era maravilhoso, poderoso. Não era. Era um crente ruim, brigão, problemático, zangado. Mas Pedro amava a verdade. E é isso que vale, amar a verdade. Senhor, eu não tenho para onde ir. Eu sei que eu estou longe dessa palavra, mas a obra é tua, a palavra é tua, e eu vou ficar aqui aos pés da palavra, comendo a palavra. E eu não quero saber, eu só quero comer. E agora a palavra faz o papel dela, que é transformar a minha vida. E ela vai transformar, se você comer as palavras de Jesus. Agora, se não comer, ficar só lendo igual ler jornal, acho que nem lê mais, que não lê mais Bíblia, lê? Lia antigamente, hoje não lê mais. Não, pare, bobagem. Tem ainda alguns que leem, mas, se não me engano, é 4 ou é 5 pessoas, não passa disso. Hoje em dia, o negócio mesmo é sertanejo universitário, é pisadinha, é TikTok. Noutra ocasião, novamente as multidões levaram a Jesus, novamente as multidões, né? Dessa vez, as multidões levam a Jesus uma mulher pega em flagrante ato de adultério. Irmãos, essa turma que levou essa mulher para Jesus, eram pessoas muito santas, muito puras, muito honestas. Você notava pelas roupas. Fariseus e escribas, crentão, jejuava, lia a Torá, guardava o sábado, não tocava em nada imundo. Pensa num povo terrível. Só que eles eram malandros. Na verdade, eles queriam pegar Jesus no pulo, numa situação, numa fraqueza. Aí eles inventaram: vamos pegar uma mulher de adultério, de prostituição. Aí um de vocês aqui escolheram um fariseu deles lá para fazer o coito. Vocês sabem o que é coito, né? O coito com a prostituta. Vamos lá, pagou um programinha para a prostituta, estava lá numa cabaninha, fazendo as coisas lá. E aí os próprios amigos deles, esperando para dar o bote. Abrir a porta, a mulher: o que está acontecendo? Cala a boca, sua vagabunda, vem aqui. Puxaram-na pelos cabelos, e logo que estava com ela lá de boa, já se vestiu rapidamente e foi no meio da turma também, levando a mulher para Jesus. Jogaram-na aos pés de Jesus e disseram: mestre. Cara de pau, né, rapaz? Cara de pau. Essa mulher foi pega no flagrante ato de adultério. Moisés manda apedrejar, e tu que dizes? Parecem pessoas que buscam a verdade, sim ou não? Parece? Jesus sabia de tudo. Eu sabia do camarada que estava com ela, do conluio que fizeram. Jesus sabia que aqueles de fora, enquanto aguardavam o momento de pegar no flagrante, estavam também ali olhando, espiando, para saber o momento exato. E quando olhavam, também desejavam, obviamente. Aí Jesus fala:
Estão tudo bando de pecadores, coitados, tudo carentes da graça de Deus. E essa mulher, do mesmo modo, carente da graça de Deus. Aí Jesus, sabiamente, para a gente encurtar a conversa, ele disse: olha, quem dentre vós que não tem pecado, atira a primeira pedra. E aí é onde vem a parte mais importante do texto de João 8. Diz a Escritura que naquele momento todos eles foram arguidos na própria consciência. Tem algumas versões que dizem acusados na própria consciência. Eles foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, ficando somente Jesus e a mulher. Jesus pergunta para a mulher: onde estão os teus acusadores? Nenhum deles ficou para te apedrejar? E ela disse: nenhum, Senhor. E Jesus disse: tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Aí o versículo seguinte, o versículo 12 do capítulo 8. De novo lhes falava Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E é este versículo 12 que dá o sentido de todo o texto. Naquele momento daquela multidão, daquela mulher, daquela circunstância, que Jesus disse: quem de vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus, enquanto a luz do mundo, ele brilhou, ele resplandeceu e ele iluminou as consciências. A verdade resplandeceu dentro das consciências humanas. E este é o momento, quando a luz brilha, qual é a tua atitude diante da verdade que ilumina? Esse é o ponto. Você se retira envergonhado, com raiva, como também fez o jovem rico? Ou você permanece prostrado, como a mulher pega no flagrante ato de adultério? Jesus disse: o que vai decidir a sua vida, se você terá a luz da vida ou não, é se quando você é iluminado, eu sou a luz do mundo, quando você é iluminado, você segue a Jesus. É isso que define. Quem está me entendendo? Diante da verdade, qual é a tua resposta? E para encerrar, quando Jesus estava na cruz, toda aquela multidão de pessoas, os discípulos haviam fugido. Ficou ao pé da cruz, ou ficaram ao pé da cruz somente Maria, uma outra Maria e João, e umas 3 piedosas ali. Tudo mais daquelas multidões ali eram pessoas que talvez tivessem se alimentado dos pães multiplicados, dos peixes multiplicados. Ali provavelmente podia ter pessoas que tinham sido curadas por Jesus, mas naquele momento, como que por uma mimese, espiritual na mente daquela multidão, todos se puseram a uma só voz para condenar o Filho de Deus. Todos aprovando cada chicotada que ele levava, cada golpe, e a multidão: é isso aí, dá mais dele. E ele em silêncio. E o silêncio de Jesus na hora da sua paixão, da sua crucificação, foram os momentos mais reveladores, porque foi no silêncio que Jesus mais revelou o Pai, o caráter do Pai. Todo o império das trevas, o inferno inteiro, os demônios, principados, potestades, homens perversos, religiosos, políticos, estavam ali para maltratar e para matar e para humilhar o Filho de Deus. E diz no livro de Marcos que ali havia um centurião. Um centurião era um chefe de 100 soldados romanos.
E aquele centurião estava ali, presta atenção, pessoal, olhando toda aquela situação. Quando eu leio o livro de Marcos, a impressão que eu tenho é que ele não fazia parte daquele momento. É como que ele estivesse afastado, olhando tudo o que acontecia, analisando tudo o que acontecia. E diz no Evangelho de Marcos que quando Jesus Cristo ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, está tudo consumado, a ti eu entrego o meu espírito. Diz o texto bíblico que fez silêncio. Toda a terra emudeceu. E aí Marcos coloca um versículo que rompe o silêncio. O centurião, vendo isto, disse: se tudo está em silêncio, fica só a voz dele ecoando. E ele disse: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Perceba que daquela multidão toda, nós temos pelo menos um que abriu os lábios e fez a sua confissão pública de quem era Jesus. Ou seja, ele foi iluminado, ele viu a manifestação do caráter de Deus, de amor, de resignação, de altruísmo, de mansidão em Jesus. E agora, diante da verdade, o que ele faz? Ele acolhe a verdade, ele confessa a verdade, enquanto que as multidões fizeram exatamente o contrário. Queridos, qual é a nossa relação? Ou melhor, desculpe-me, a nossa reação diante da verdade do Evangelho de Deus? Queridos, eu quero mais uma vez convidar vocês. Vamos colocar em prática essa palavra? Vamos sair da nossa condição de frieza, de desdém, porque os tempos são difíceis. O que nos salva? O amor à verdade, é o texto que nós lemos. É o amor à verdade, é amar a verdade, perseguir a verdade, se envolver com a verdade. E a maneira, os irmãos já, como é que é? Os irmãos já sabem. É ouvindo a palavra, compreendendo a palavra, acolhendo a palavra, orando a palavra, e a palavra então fará em nós toda a mudança. Nos fará vivos, animados, entusiasmados, pessoas cheias de Deus. Aí logo muitos virão ou verão em você a diferença. Talvez você nem consiga ver tanta diferença, mas vão dizer: puxa, mas como que você faz a diferença onde você está? Como é bom. Vão perguntar para você: o que está acontecendo com você? Eu não sei, mas está diferente. Mas eu não só estou comendo a palavra, tendo comunhão com Deus, orando a palavra, seguindo a palavra. É Jesus. Aí como é que eu faço? Eu não sei. Né? Faz uma mulher samaritana: vem e ouça. E aí o Senhor vai nos salvando, e por meio de nós salvando muitas pessoas. Se alguém porventura precisa de ter a vida mudada, é este ministério. Ninguém mais tem obrigação. Este ministério precisa urgentemente experimentar aquilo que tem recebido. Amém? Glória a Deus.